Aleluia. Isso é bom. Isso é bom. Abra sua Bíblia, se você puder, num texto muito conhecido nosso, de 1 Samuel, no seu capítulo também 1. 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos esta noite, e eu quero ler pela Bíblia que tem aqui na Bíblia judaica, mais próximo possível. Esse texto é muito semelhante ao seu, igual, mas ele é mais próximo ainda do hebraico. Verso 1, nós vamos ler. Havia um homem de Ramatã, nas montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, neto de Elu, bisneto de Tou, o filho de Tizu de Efratá. Ele tinha 2 esposas, uma chamava Hana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Hana não tinha filhos. Esse homem subia de sua cidade a cada ano para adorar e sacrificar a Adonai lá em Siló. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram filhos de Eli. Um dia, enquanto Eucana estavam sacrificando, ele deu a porção do sacrifício para sua esposa Penina, e porções a cada um de seus filhos e filhas. Contudo, a Hana ele deu uma porção dupla, porque ele amava a Hana, ainda que Adonai a tivesse privado de ter filhos. Sua rival escarneceu dela e a fez sentir-se mal, porque Adonai a tinha privado de ter filhos. Ela fazia o mesmo, e ele, todos os anos, cada vez que ele subia à casa de Adonai, ela escarnecia tanto dela que Hana chorava e não comia. Seu marido Eucana disse a ela: Hana, por que você está chorando e por que não está comendo? Por que se sente tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então Hana subiu, depois que eles tinham terminado de comer e beber em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado em seu assento próximo ao pilar da porta da casa de Adonai. Em profunda depressão, ela orava a Adonai e chorava. Então ela fez um voto. Ela disse: Adonai, se tu atentares para quão humilhada está tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres a tua serva um filho homem, então eu o darei a Adonai por todo o tempo que ele viver, e lâmina nenhuma jamais virá sobre sua cabeça. Ela orou por longo tempo diante de Adonai, e como procedesse assim, Eli observava sua boca, Hana falava em seu coração. Seus lábios se moviam, mas a voz não podia ser ouvida. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse a Hana: por quanto tempo você vai continuar bêbada? Pare de beber o seu vinho, Hana. Entretanto, ela respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher muito infeliz. Não bebi nem vinho, nem outra bebida forte. Antes, estou derramando minha alma diante de Adonai. Não penses que tua serva é uma mulher desprezível, porque eu falei do profundo da minha angústia, da minha ansiedade. Então Eli respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel te conceda o que você pediu a ele. Ela respondeu: que a tua serva encontre favor em tua presença. A mulher seguiu o seu caminho
e comeu, e sua face já não era triste. Eles se levantaram de manhã, adoraram diante de Adonai, retornaram e voltaram à sua casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa, e Adonai lembrou-se dela. Ela concebeu, e no tempo determinado deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, porque eu pedi por ele a Adonai. Vamos para o capítulo 2, no verso 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Amém. A distância de Efraim, de Ramá, para Siló, era uma distância de 24 a 30 quilômetros. E segundo o próprio Samuel descreve nas suas declarações, quando ele vinha de Ramá para Siló, Samuel já adulto como ministro, ele andava mais de 30 quilômetros de sua casa até Siló, para ali proferir os atos sacerdotais que era a ele estabelecido. Os filhos de Eli tinham se perdido, se tornaram filhos de Belial. Belial significa sem valor. Eles corromperam o ministério. E essa era a distância em que essa família percorria para adorar o Senhor, mesmo antes de Samuel existir. O nome Ana, só para a gente entender, significa graciosa, graça, aquela que tem benevolência, a favorecida. Enquanto que Penina significa aquela que é pedra preciosa. É interessante que a que tem o nome de favorecida não era favorecida. E a que tinha como significado ser uma pedra preciosa era exatamente algo que não merecia nenhuma preciosidade. Porque Penina era o tipo de pessoa que, tendo como significado o seu nome como pérola, todas as vezes que alguém fala o nome Penina, qual a ideia que você tem? É a ideia de alguém que é rival, que é competidora. E se eu dissesse para você assim, todo crente tem uma penina na vida, você vai dizer, tem uma tribulosa, tem um tribuloso na vida. Lá no meu trabalho tem uma penina. Lá no vizinho tem uma penina. Tem sempre alguém querendo prejudicar, rivalizar, fazer mal, né? Então o nome Penina, que tinha um significado, ou que tem um significado muito bonito, mas no entanto, esse nome, a moça não fez ele por merecer. Ela foi exatamente o contrário na vida daquela que não foi a favorecida, não foi aquela que agraciada, não foi pela questão de ter um filho. E só para a gente compreender como que a vida é. Algumas pessoas, elas têm a chance de fazer a vida ter sentido, de fazer a vida dos outros ser melhor, mas elas fazem a vida dos outros serem piores. Elas poderiam ser pessoas que aliviam o cargo, o peso dos outros. Não é o caso de Penina. Penina é aquela pessoa que faz literalmente o contrário. A gente conhece esse texto e não é sobre isso que Deus quer falar conosco essa noite.
O texto nos diz que Penina provocava. Em algumas versões está esta expressão e ela confere. Esta palavra provocava, ela é o mesmo sentido que está lá no mesmo capítulo 2, no verso 10 aqui de Samuel, que significa trovejar. Então, a Penina na vida de Ana, ela era um trovejar. Ela fazia da vida de Ana uma vida de trovejar. Quando a gente pensa em trovejar, a gente imagina barulhos, ruídos, céu escuro, raios, relâmpagos. Esta é a ideia que o Espírito quis ministrar quando ele diz o que representava Penina na vida de Ana, porque ela tinha filhos, enquanto Ana não tinha. Deus nunca foi condescendente com a poligamia. Em algumas regiões, cultura, a mulher não tinha filho. O homem, então, tomava alguém para que lhe gerasse descendente. E Deus nunca permitiu isso. No entanto, pensam-se alguns teólogos que essa talvez possa ter sido uma razão pelo qual Eucana tomou esse caminho. E errou ele. E aí ele encontra dentro de casa um grande problema. Porque a própria Bíblia, no capítulo 1 de Samuel, diz quem ele amava. Ele tinha filhos com Penina, mas a mulher que ele ama é Ana. E ele fazia de tudo por Ana. Mas ele causou uma confusão dentro de casa. Porque foi ele que trouxe para dentro de casa uma contenda, um trovejar. A mulher que ele ama vive uma vida de humilhação, de constrangimento. E isso era sempre. As mulheres não viviam debaixo do mesmo teto. Era um tempo de tendas. Então o que acontecia? Nesta circunstância, Eucana vivia com Ana, mas ele tinha com Penina a situação de ter coabitado com ela e tinha filhos. Então Penina fazia como que uma provocação nesse sentido: você pode ter o corpo, mas eu tenho a alma. Na verdade, Penina não tinha alma coisa nenhuma, porque o coração de Eucana estava ligado a Ana. E ela incitava, provocava, dizendo: preste atenção, você pode dormir com ele todas as noites, mas foi deitando-se comigo. E é quando ele se deita comigo, porque eu tenho a madre aberta. Eu posso não ser a primeira, mas sendo a segunda, sou eu que satisfaço a ele, no sentido de dar-lhe filhos. Se isso fosse dito uma só vez, era uma coisa. Mas esta mulher fazia isso sempre. Mas tinha uma data especial que ela fazia questão de trovejar na vida de Ana. Era nos dias de sacrifício. Agora imagine uma viagem de 30 quilômetros a pé. Então as famílias iam juntas. E durante o sacrifício, levavam-se os sacrifícios para o altar. E neste momento do sacrifício, oferecia-se ao sacerdote. Ele então oferecia ao Senhor, e depois o sacerdote separava a parte e comia ele com a família. O amor de Eucana por Ana era tanto que ele pegava uma parte melhor e maior e dava para Ana, mas isso não satisfazia a tristeza da alma dela, porque ela nem comia. Isso quebrava Eucana, porque afinal de contas, além de Ana não ter filho, ele agora arruma um outro problema. Porque o que Eucana pensou só nele
quando ele arrumou uma outra pessoa para lhe dar filhos. Ele não pensou na irmã Ana. E isso trouxe consequências. O texto diz então, primeira coisa, que Penina era um tormento, um trovejar na vida de Ana. Então, durante os instantes em que eles saíam de Ramá para ir para Siló, era o momento em que as duas acabavam se encontrando. E era ali que vinha a perturbação. Você está aí, Ana? Ah, tá. E aí, mais um ano? Não engravidou de novo? Pois é, aos meus filhos. Isso era constante. E o texto diz, lá no verso 8, que o coração de Ana estava triste. Mas esse texto, essa palavra quando fala triste aqui, significa que Ana estava com raiva, ela estava em cólera, ela estava irada. Porque todos os anos aquela mulher fazia a mesma coisa. Era pegar aquela rota, aquele caminho para ir para Siló. Lá vinha Penina com as mesmas provocações. E nós conhecemos bem esse texto. Eram as mesmas provocações. Era pegar a rota de 30 quilômetros. Agora, 30 quilômetros para um homem fazer, 30 quilômetros para um homem jovem fazer, o caminho pode ser mais curto, mas 30 quilômetros para fazer, com crianças, mulheres, com animais, demora muito mais. Não é coisa de 2, 3, 4 horas. E quanto mais o tempo, mais trovejamento na cabeça de Ana. E mais Ana ficava em cólera, mais irada Ana ficava. Então Ana tinha que ir, porque toda a família, o chefe da casa, comparecia ao local onde estava o tabernáculo, a arca, aonde tinha o altar. E ali eles prestavam o sacrifício ao Senhor. E é interessante porque Ana, naquela rota, ela podia ter desistido. Ela podia ter dito assim: eu não vou mais. Eu estou todos esses anos orando, buscando, clamando, e Deus não me respondeu. Eu estou pedindo a Deus, e eu não só não fui atendida, como eu ainda tenho que ser humilhada. Eu ainda fico tendo que ouvir esta mulher zombar de mim. Ela me irrita. E Penina sabe que me irrita. Então Ana poderia dizer: não vou. Deus podia, mas não quis. Deus não quis me dar. Por que eu vou lá? Por que eu tenho que ir sacrificar? Mas o contrário disso é que mesmo irada, triste, em cólera, e não é um irado com Deus, é um irado com Penina. O momento da vida, e aí que Deus fala com a gente, o que Ana está vivendo nesse tempo de vida, não mudou a fé de Ana. Mesmo ela não tendo filhos, ela não deixou de cumprir o que a fé mandava. Ela não deixou de cumprir os ritos que a fé direcionava. Mesmo tendo motivos carnais, mesmo não vivendo o que queria viver, Ana pegava a rota da tristeza. De ano em ano, o Senhor relata no texto dizendo, e de ano em ano, Eucana pegava a família, suas 2 mulheres e os filhos de Penina iam. E lá ia Ana. O texto não diz, irmãos, quantos anos isso aconteceu. O texto apenas diz que isso acontecia de ano em ano.
Agora, irmãos, eu não sei se você já foi humilhado na vida. Eu não sei se você tem passado por humilhações na vida. Isso dói. Isso machuca. Tanto para homem quanto para mulher. Eu não sei, irmãos, eu estaria sendo leviano se eu dissesse que para homem é mais pesado e para mulher não. Eu acho que, creio eu que para qualquer um dos dois sexos isso é doído demais. A pessoa que é constrangida, que é humilhada, que é denegrida, como Ana, ela tem a sua autoestima lá embaixo. Se a pessoa não for uma pessoa resolvida na vida com Deus, se ela não for uma pessoa de convicção, ela vai entrar num declínio emocional. Ela vai entrar numa depressão. Ela vai se tornar uma dependente de algumas medicações para viver. Porque quando a fé, nesse tipo de situação, ela não consegue suprir, entenda o que eu estou dizendo. E eu não condeno as pessoas por buscar uma ajuda médica. Porque quantas pessoas não conseguem? No caso da Ana, isso era sempre. Era a rota da tristeza. Imagine, terminava o sacrifício, volta para casa, Ana respirava. Mas quando se aproximava o novo ano, vinha aquela sensação de novo. Eu vou ter que passar por isso de novo. Eu vou ter que estar perto daquela mulher de novo. Eu vou ter que andar mais 2 dias de ida. Eu vou ter que ficar perto daquela mulher que vive me provocando por aquilo que eu não tenho. Eu vou ter que ficar perto daquela pessoa que vive caçoando de mim pelos recursos financeiros que eu não tenho. Porque ela tem e eu não tenho. Pelos problemas que eu tenho. E Ana tem que pegar aquela rota. Então, se você começar a pensar na rota que Ana pegava, não era uma rota feliz. Ela ia para o culto. Mas me diga, você acha que Ana ia para o culto feliz? De jeito nenhum, irmão. Porque o que ela ouvia naquela rota era o suficiente para algumas pessoas desistirem e falar: eu não vou mais, eu paro aqui. Mas o que acontece com a irmã Ana é exatamente o contrário. A irmã Ana, ela vai de tempos em tempos, de ano em ano, mesmo não tendo, ela vai. E o interessante é que ela vai e faz aquilo que o texto diz. Eles sobem para adorar. E adorar aqui é curvar-se. Adorar aqui é ato de quem se prostra para alguém superior. Então, Ana, junto com Eucana, junto com Penina, ela também se curva para Deus, mesmo não tendo, mesmo não possuindo, mesmo vivendo dias não bons, mas ela adora. Então adorar aqui ela vai para Siló, e lá em Siló eles se curvam, ou seja, eles se prostram lá no altar para adorar a Deus, quando uma tem e ela não tem, e a que tem faz questão de fazer da vida dela aquela rota, uma rota de tristeza. Pois bem, o texto diz que eles vão também sacrificar. E o sacrifício é simples. Aqui sacrificar é matar um animal.
Então o sacrifício implicava em fazer ali o holocausto, para que pudesse ser oferecido a parte ao Senhor, e a outra parte era então oferecida, depois de o Senhor ter sido a primeira parte a ele atribuída, aí era a parte que ele se alimentaria com o sacerdote. Agora, eu fiquei pensando nesta tarde, que tem mais alguém que era sacrificado de ano em ano, não era só o animal. Se você parar para pensar, todos os anos Ana se sacrificava. Não era só um animal que morria no altar. A vida de Ana, todos os anos, era como se ela tomasse um golpe. De ano em ano, a irmã Ana sofria com aquela situação. Ela padecia com aquele fato. Mas ela não deixava de adorar e nem de sacrificar. Irmãos, para Ana custava, não financeiramente, mas custava-lhe dores emocionais, custava dores de relacionamentos, suportar quem não lhe respeita e estar no ambiente com quem de clara não tem o mínimo de respeito com ela. Então, quando a comida, o animal era oferecido ali, o animal morria no altar e Ana morria ano a ano, porque ela foi humilhada na ida e vai ser humilhada na volta. Nesse texto, a gente não sabe aqui quando foi esse tempo, mas o texto diz que nesse momento, nesse dia, o marido lhe oferece a melhor parte. Ela não tem fome, óbvio. Quando a gente está com a alma angustiada, é normal. Ela simplesmente respeita. Olha que coisa interessante. Ela respeita o momento da alimentação. Ela não toma nenhuma atitude de rispidez. Ela não é deselegante. Ela não é mal educada. Ela não comete falta de ética. Ela espera acontecer o ato e ela sai depois daquele ato e vai para o templo. Ela já tinha adorado, ela já tinha sacrificado, e ela vai para o templo num canto e ela vai orar. E na adoração, no momento que ela está ali orando ao Senhor, os lábios dela, o texto diz que só os lábios se mexiam. E Eli está sentado num canto, olhando para ela. Nesse tempo, Eli ainda mantinha com ele a presença de Deus. E Eli está olhando para ela. E de longe, Eli só vê ela assim, ó, mexendo os lábios. Quem olha de longe, imagina, essa mulher está bêbada. Nessa altura do dia, essa mulher está embriagada. E é quando ele se aproxima dela e dá uma bronca e diz para ela assim: você precisa parar de beber. Esse negócio que você está fazendo, olha só, você vem aqui no templo bêbado, isso é uma afronta. E aí Ana diz: eu não estou bêbada, meu senhor. Eu estou com a minha alma desfalecida. E aí o profeta escuta, o sacerdote escuta o que ela está dizendo. E ela continua: estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor e falando com Deus. Mas quem olha de longe, imagina que Ana está embriagada. E o sacerdote então diz assim para ela: vá em paz, o que você voltou ao Senhor, que o Senhor conceda o que você pediu a Ele. Olha, irmãos, eu fico pensando na responsabilidade que a gente tem quando a gente libera uma palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Isso é muito sério. O que aquele homem falou para ela foi muito sério. E é interessante que
o texto diz que depois deles falarem, ela conversar com Eli e expressar-se daquele jeito, lá no versículo 18 diz assim: Ana se foi seu caminho. Esse foi seu caminho, não é pegou o caminho de volta para Ramá apenas. Significa que Ana seguiu o curso da vida. Ana não deixou de viver o que ela tinha para viver. Depois de receber uma palavra no templo, Ana, o texto diz que depois daquela palavra, quando ela volta do templo, o semblante dela já é outro semblante. Ela já não está mais caída, ela já não está mais derrubada. O texto diz que depois que Eli falou para ela que o Senhor te conceda, tem peso no que o sacerdote fala para ela. E aí ela levanta, come e segue o seu caminho, ou seja, ela seguiu o curso da vida. Mas Deus ainda não lhe deu. Hoje a gente sabe da história que Deus lhe deu um filho. Mas o texto diz que Ana, mesmo não tendo filho, ela volta e segue a vida. Ela continua a viver, mas agora com um outro sentido. Porque ela ouviu de alguém, e que leva a sério, que Deus sobre ela concederá. O profeta, o sacerdote diz assim: que Deus te conceda o voto que você fez. Porque ela diz, na sua oração, ela fala: eu fiz um voto ao Senhor, que se Ele me der um menino, um filho homem, eu devolverei ao Senhor. E ela faz ali um voto nazireado com o menino que ela promete que se o Senhor der para ela, ela vai devolver. Ela diz: eu devolverei ao Senhor, e não passarei navalha sobre a sua cabeça. O profeta então entende o que Ana está fazendo, irmãos, porque ela não tem nenhum filho, nenhum, e ela pede um, e ela se compromete que se Deus lhe der, ela vai ficar com ele por um tempo e vai devolver ele para Deus. Ela vai dizer: se o Senhor me der, eu devolvo ele depois para servir no santuário. E é interessante que o profeta, depois que ouve aquilo que ela falou, ele diz: então volta, pode ir em paz, que o Senhor conceda aquilo que você peticionou. Aí, olhe bem no texto que o texto diz: e Ana seguiu o seu caminho. Ou seja, e Ana seguiu o curso da vida. Ana voltou, e dali para frente, o que Penina falou na estrada não fazia mais sentido para ela. O trovejar de Penina na cabeça de Ana não fez mais sentido, porque Ana saiu daquele culto com uma palavra, saiu daquela reunião de oração que ela foi, ela e Deus, com uma palavra. O sacerdote diz: o Senhor te conceda. Mudou as coisas para ela. O rosto mudou, a vida mudou, mas ela não recebeu. Quando ela volta, é fácil compreender. Não faz sentido mais para ela a provocação. Pode falar, Penina, tanto que você quiser. O texto não diz isso, mas você consegue imaginar como é que ficou a mente de Penina? Ué, todos os anos, uma hora dessa eu estava provocando, ela estava aí toda triste, toda cabisbaixa. Agora eu estou fazendo as mesmas coisas e ela não está nem reagindo. Ela não está falando nada. Exatamente, ela não reage mais, ela não baixa mais a cabeça, mas ela seguiu o caminho da vida. Repete comigo: seguiu o caminho da vida. Sabe, irmãos, está aí um grande ensinamento para nós, e a gente vai caminhar nessa palavra. Às vezes nós ficamos prostrados, mesmo quando o Senhor libera a palavra na vida da gente. A gente fica num quarto escuro, a gente fica trancado, a gente fica pisando em cima daquilo que não deu certo. A gente fica trancafiado em sentimentos no coração.
a gente fica remoendo aquelas palavras malignas que falaram. Palavras: você é feia, você é feio, você não vai viver, você não vai crescer, você não vai prosperar, e etc, etc. Pessoas que pegam até os erros que a gente cometeu lá atrás. Sim, os erros que nós cometemos lá atrás. E vem jogar na cara da gente e dizer: mas agora você está falando assim, mas lá atrás você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E sabe o que é pior? Que a gente recebe uma palavra como essa, que Deus ainda vai falar com a gente essa noite, a gente escuta isso, mas amanhã chega um WhatsApp para nós, lá no trabalho levanta um filisteu, levanta um perturbador de Israel, levanta um filho de Satanás e começa. Vem um secretário do cão e fala: tá rindo? Você não sei porque você está rindo. Porque você não sei. E começam aquelas coisas. Aí a gente recebe uma palavra que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, Ele é o Senhor da sua vida. Senhor aqui é Ele quem controla a sua vida, é Ele que sabe do seu futuro. Aí a gente recebe uma palavra como essa, mas amanhã, ou depois que sai da porta para fora, vem a provocação, porque agora aqui, irmãos, aqui a gente é forte, sim ou não? Aqui a gente é forte, aqui eu tenho o Alex, tenho o Josenil, tenho o Ramon, tenho o Aguinar, aqui a gente é forte. Mas quando a gente vai para casa, vai entrar no carro, quando você amanhã tem contas a pagar, quando você vai ter que enfrentar algumas coisas, e as adversidades vão vir, a realidade vai vir, a coisa pode se tornar um pouco mais confrontadora. Pois é, mas eu preciso dizer a você o que Deus tem ministrado para nós. A diferença é que tem pessoas que escutam, mas não ouvem. Tem coisas que a gente quer dizer que crê, mas a gente vive pelo momento. Aí não sai glória, aí não sai aleluia, aí não tem excelência no que faz. Ana foi excelente no que fez. Presta atenção, ela adorava e ela sacrificava. Ela não deixou de ser excelente no que fazia. Quem é que disse que nós podemos dar meia boca para Deus quando a gente está amargurado? Quem é que disse que isto está certo? Olha para a Bíblia. Essa mulher não tinha, ela recebia injúria, ela recebia trovejamento, mas ela estava lá. A sua obrigação ela cumpria, e ela não dava qualquer coisa. Era para estar, ela estava. Ela se arrumava, ela se alinhava. O coração estava triste, mas ela cumpria com excelência o que ela tinha que fazer, e ela fazia. Ela está com problema, ela está triste, ela tem razão, motivos para não fazer. Mas só que o que está no coração de Ana não é um cartão de membro, não é um impresso da Torá, não é uma Bíblia, não é um versículo bíblico. Isso está claro de entender, porque quando ela vai para o templo, ninguém sacrifica para um Deus que não crê. Ô meu irmão, você vem no culto hoje com qual espírito? Ou melhor, você vem para o culto com qual realidade? Porque o seu marido, o seu pai, sua mãe te chamou, te trouxe, porque você não tinha um shopping para ir, porque você não tinha um cinema para ir, porque você não tinha um churrasco para ir. Desculpa, mas isso não é o correto. A gente vem para cá com um monte de coisas ainda não resolvidas na vida da gente. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Quem tem aqui pelo menos 3 situações que gostaria que ainda esse ano Deus resolvesse para ele? Levantar a mão. É a maioria. É a maioria. E no entanto Deus ainda não fez. Mas porque Deus não fez, não significa que Ele não vai fazer. E mesmo Deus ainda não tendo feito, a gente está adorando. Agora, como é que fica a mente do diabo nesse momento? Você já parou para pensar? Como
é que eles conseguem adorar com excelência quando eles ainda não têm Samuel? Como é que ela consegue, na hora do culto, levantar a mão, cantar? Como é que consegue exercer, fazer, quando ele não tem, não recebeu? Ele ou ela está lá, está passando uma luta com o filho, está passando uma luta no trabalho, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia, olha, perdeu o emprego, está trabalhando agora num serviço que não é aquilo que ele se formou, mas está fazendo, está trabalhando debaixo de um sol quente, mas está no culto. Eu não entendo esses crentes. Ele não entende mesmo, e não é para entender. A nossa irmã Ana, ela foi adorar e sacrificar todos esses anos, até que neste ano, e a Bíblia não diz porquê, mas eu sou obrigado, e acho que você vai concordar comigo. Deus tem o tempo dele, irmão. Deus tem o tempo dele. A gente precisa amadurecer. Tem hora que a gente olha para algumas coisas e fala assim: aqui não é meu lugar, aqui não é meu tempo, agora não é minha hora, eu estou fora disso aqui. Agora pensa comigo, olha para o início do texto. Se Samuel crescesse antes, nascesse antes, ele não seria o Samuel do templo, sim ou não? Não seria. Porque os filhos de Eli, faz a conexão, os filhos de Eli eram da linhagem sacerdotal. Se Samuel nasce antes, Ana não faria voto. Ela não faz voto, Samuel não vai ser entregue para ser quem ele é no templo. Quem Deus vai usar para ocupar o lugar de Eli? Então, Deus tem o motivo porque algumas coisas Ele ainda não deu, mas não significa que Ele não vai dar. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que a gente pede, Deus vai dar, porque Ele sabe o que é necessário para nós. Eu estou dizendo para você que se o Samuel, o teu Samuel, o meu Samuel, o menino que talvez não se chamasse Samuel, se ele nasce numa condição normal, 2 anos antes daquele dia, ela não faria aquele voto. Se ela não faz aquele voto, logo os filhos de Eli, por Samuel, não seriam substituídos. Pastor, qual é a lógica? A lógica é, tem coisas que Deus diz assim, Deus faz assim: hoje eu não te dou, hoje não é o seu tempo, eu estou preparando algo muito maior. O que você quer agora, você se contentaria com isso, mas o que eu tenho para fazer é muito melhor e muito maior. Porque Jeremias escreve dizendo assim: sou eu que sei os planos e pensamentos de paz que tenho para vocês. Então tem horas em que na minha cabeça dá nó. Por que está acontecendo? Me mostra onde tem pecado para mim poder me corrigir. Onde é que eu preciso acertar? Não, às vezes não é isso, irmão. Às vezes é só um tempo que Deus está trabalhando em você. Deus está pisando na terra em você. Deus está preparando os teus lombos. Deus está gerando em nós. Porque daqui a alguns dias, porque daqui a um ano, quando o caos estabelecer, quem tem resposta para o caos governa. Entende isso? Eu vou repetir de novo. Quando tudo vai bem, as coisas
não são diferenciadas. Mas quando Deus trabalha com a gente, nas nossas emoções, na nossa fé, Deus vai nos marcando, Deus vai trabalhando e Deus vai vendo a nossa fidelidade, como a irmã Ana, que adora, que se curva, mesmo não tendo, e adora com excelência, presta atenção, adora com excelência, que sacrifica, e o sacrifício não é só do animal, é ela que vai para o altar com alguém que está dizendo assim: ô seca, ô oca, ô vazia. Então a própria Ana é um sacrifício, sim ou não? Ela é um sacrifício, porque não é fácil estar sacrificando quando você está se mutilando. Entenda isso como força de expressão. Ela está sacrificando quando ela olha e fala: ele tem, ela é alegre, ela tem isso, ele tem isso, mas eu não tenho, mas eu não vou deixar de fazer. Então o momento em que Samuel ele vai ser gerado não é no tempo de Ana, mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Só para fechar esse pensamento, se Samuel fosse gerado 3 anos antes, Ana não teria feito aquele voto. Então o menino Samuel não teria sido entregue, não seria entregue para servir no templo. Logo, os filhos de Eli, porque o que eles estavam fazendo de erro, não teria tempo de alguém ser treinado para o ministério. Então entenda, a gente gosta de coisas prontas, a gente gosta de coisas trabalhadas, a gente não gosta de ter que arregaçar as mangas, não gosta, a gente não gosta. A gente gosta de estar aonde tudo está pronto, a gente gosta de estar aonde tudo está no lugar, a gente gosta de sentar-se aonde a gente já tem tudo no lugar. Mas escute, Deus está nos comissionando para que você seja alguém para servir as nações, para servir outros. Então a irmã Ana não tem, mas Deus está trabalhando nela, porque ela não tinha filhos, mas depois de Samuel ela vai ter mais 5 filhos. E a tradição judaica diz que Penina, que tem filhos, ela vive, mas os filhos dela morrem. Coisa séria. Então, na vida de Ana, parecia uma coisa fora do normal, porque quando ela ora e Deus não dá, poderia ser assim: parei. Isso é um problema. Às vezes eu converso assim com a Fernanda sobre essas coisas, né? Quando a luta chega, qual era o melhor momento? Na verdade, o melhor momento para a gente adorar a Deus é quando tudo está bem, porque a gente é um pouco errado. Porque quando as coisas estão ruins, a gente vem para o culto, a gente vem para a oração, a gente faz voto. Isso é o errado. A gente deve adorar a Deus quando tudo está bem também, porque é muito mais fácil a gente fazer voto com Deus quando as coisas não estão bem. Sim ou não? Se o Senhor me der, se o Senhor falar, se o Senhor fizer. Ô irmão, porque você não fez isso quando tudo está bem. Agora vai assim, então Deus precisa te dar para fazer. Mas vamos lá. Normalmente, a gente, quando tudo está bem, a gente relaxa. Mas quando chega uma crise, um problema, aí a gente se posiciona, aí a gente clama. A gente vem para a igreja até a pé, anda 7 km, 8 km, vem de jegue, faz qualquer coisa. A irmã Ana, ela pega uma rota, eu não sei por quantos anos, chamada Rota da Tristeza. Ela não sabe. Eu também não sei porque que Deus trouxe essa palavra para mim e para você essa noite. Ela pega uma rota de tristeza. Ano e ano Deus está trabalhando nela. Deus está mostrando, cravando nela. Ela não sabe.
eu deduzo, suponho, que aquela postura que ela teve, ela deve ter tido semelhantes, ou semelhante em outros anos. Mas o voto, eu quero acreditar que o voto foi diferente. E naquele voto que ela fez, nós vamos olhar os capítulos posteriores e vai dizer que os filhos de Eli faziam o que era mal ao Senhor. Chegou a hora do menino nascer. Porque se ele nasce antes, ele não vai para o templo, ele não vai ser sacerdote. Agora ele vai ser concebido. E por ser concebido tem um voto no negócio. E o voto é: o Senhor me dá, eu o devolvo. E é exatamente isso que acontece quando o menino nasce. E eu quis ler o capítulo com você, o capítulo 2, que diz que esta situação traz sobre ela que depois que ela recebe aquela palavra, vai em paz e o Senhor conceda segundo a tua petição. Grave bem essa palavra, essa expressão. E Ana seguiu seu caminho. Ana seguiu com a vida. Ana seguiu o que ela tinha que fazer. Quem está ouvindo e entendendo, diga: eu estou entendendo, pastor. Então, olha bem, ela seguiu o seu curso. Ela não ficou sentada na sala com a luz apagada. Ela não ficou escutando só música na fossa, meu mundo caiu. Ela não ficou derrubada. Ela não ficou lá coberta de cinza. O texto diz que ela seguiu o seu caminho. E aqui a expressão é: ela seguiu o caminho da vida. Qual é o caminho da vida de crente? O caminho da vida de crente é: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira não dê, ainda que da malhada não venha, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é o que a gente tem que fazer. Isso é o que a gente tem que fazer. Está doendo? Faça. Está ruim? Faça. Porque aquilo que eu quero agora, se não for plano de Deus, eu insistir, eu posso atrapalhar. Aí ela faz o voto, segue a vida. E um ano depois, o menino está nos braços. E eu quero caminhar com o fim com você, porque aí sim fecha o que Deus tem para nós. Primeira coisa: pessoas de convicções em Deus vivem histórias sobrenaturais. Essa irmã vai, faz o que tem que fazer, faz um voto, recebe uma palavra no templo. Presta atenção, recebe uma palavra no templo, aquilo entra no coração e muda o semblante. E o texto diz: e ela mudou o rumo da vida, seguiu o caminho da vida. A palavra entrou no coração e parou de viver o que ela vivia na conversa. E é interessante, Ana, por um tempo, subiu em lágrimas no templo pedindo um filho. Por um tempo, eu não sei quanto, ela subiu em lágrimas para o templo pedindo um filho. E pelo resto da vida, ela sobe para o templo para reencontrar o filho. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus transforma rotas tristes em caminhos de alegria. Aquele caminho já foi uma rota de tristeza, mas naquele mesmo lugar marcado por tristeza, eu não sei o que você está vivendo hoje, porque eu tenho as minhas rotas. Mas o senhor não é pastor, é crente? Sim, mas todos nós temos alguns períodos, alguns instantes.
Mas eu venho aqui declarar para você e para minha alma: Deus transforma as rotas tristes em caminhos de alegria. Então vamos lá. A irmã Ana subia de ano em ano por uma rota aonde ela subia em tristeza, cabeça baixa, semblante triste, ouvindo humilhações, angústias, por aquele mesmo caminho. Mas ela vai para o templo, e naquele dia ela ora, ela faz um voto, e por aquele mesmo caminho ela volta aquele dia. Mas quem diria, não, irmãos, quem diria onde a fé nos leva? Aquele mesmo caminho de rota de tristeza, aquela mesma irmã Ana, que tempo, ela subiu por aquele lugar, oh meu irmão, em rota de tristeza. Nos anos seguintes, sabe o que ela levava na mão? Ela levava sempre uma túnica nova. Onde você está indo? Eu estou indo levar uma roupa nova para o meu filho que está servindo lá no templo. Ela ia de ano em ano para reencontrar o filho que ela nunca teve, agora ela tem. Ou seja, ela não vai mais em tristeza, ela vai em alegria. Aquele caminho já foi um caminho de tristeza, mas agora é um caminho de alegria. Quem recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Hoje você e eu podemos às vezes não estar entendendo o que Deus está fazendo. Hoje a gente não entende o que Deus está fazendo. Talvez alguns pontos de interrogação. Você precisa fazer aquilo que está na sua responsabilidade. Você precisa fazer aquilo que a palavra diz que você tem que fazer. Pastor, mas a rota é de tristeza. A rota é de tristeza, mas Deus pode transformar essa rota em caminhos de alegria. Hoje você pode estar subindo um caminho aonde os espinhos te machucam, mas amanhã Deus vai transformar o caminho cheio de espinho em caminhos de rosas. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Faça barulho de vencedor, barulho de quem acredita. Eu quis imaginar na minha cabeça Ana, quem viu Ana passar por aquela estrada, cabeça baixa, sendo alfinetada, humilhada, vivendo dias ruins. Agora a irmã Ana, ela vai pelo mesmo caminho, aonde afrontaram, humilharam. Agora vai a irmã Ana com uma bata nova, ela vai com uma estola nas mãos. Aonde você vai? Eu estou indo ver o meu filho. Que filho? Você não está sabendo? Então, ela tem um filho. Onde ele está? Ele agora auxilia lá no templo, lá em Siló. Eu não estou sabendo. É a mesma Ana, é a mesma Ana. Ué, ela passava aqui chorando, ela passava aqui cabeça baixa. Pois é, mas agora ela tem um filho. E sabe o que mais? Agora o filho dela é quem está lá ministrando ao Senhor. E sabe o que o texto diz? Que passaram-se os anos e o Senhor se manifesta para o menino da promessa. Irmão e irmã, encha o teu coração, mas não adianta a gente só ouvir. Não adianta ouvir. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Deus te coloca um banquete na sua mesa hoje. Imagine uma mesa preparada por Deus hoje, com frutas, saladas, frutos do mar, carne vermelha, massa, sucos naturais. Deus te coloca, você está com fome, você tem necessidade, você quer comida, e Deus está te oferecendo, está colocando na sua mesa, está dizendo: é seu. Você só precisa fazer uma coisa: sente-se e coma. O que Deus está dizendo para você e para mim é: eu estou dizendo. O caminho de hoje, talvez você não entenda nada do que está acontecendo. Se você continuar do jeito que está, nada vai mudar. Se continuar dando para Deus qualquer coisa, de qualquer jeito, meia boca, não tem excelência. Mas vamos tentar, do nosso jeito carnal, humano, olhar como é que o céu pode ter visto aquilo. Essa moça está lá, sem filho, a alma está angustiada, e ela está sentada lá num canto do templo, assim, ó. Ninguém escuta o que ela está falando, mas ela está assim, porque o texto diz
Senhor, eu não tenho, mas se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para o Senhor. Eu não permitirei, Senhor, que passe navalha na cabeça. Ele será um filho teu. Senhor, tira essa tristeza da minha vida. Tira. E ela está lá, falando. E tem alguém de longe, lá na porta, olhando e dizendo: parece que aquela irmã está esquisita, né? Mas ela está lá, está clamando. Ela não está chamando a atenção de ninguém, ela está chamando a atenção só de Deus. Ela está balbuciando, só Deus entende. O profeta, o sacerdote chega para ela, faz isso que eu falei com você. E aí o sacerdote entende, falou: não vou me meter nesse assunto, que é entre ela e Deus. O sacerdote percebe, ele tem discernimento, ele fala assim: o voto que você fez. Quando ela fala do voto, ele fala: ok, que o Senhor conceda. Ele abençoa. Que o Senhor conceda o voto. Ô irmão, sacerdote, que o Senhor conceda o que você votou. Ela está dentro do templo, ela está orando. O Deus é vivo e é um sacerdote do Deus vivo. Ela saiu dali. Ela não deixou de fazer o que ela tinha que fazer. Ela tocou. Ela foi para casa. Eu não acredito que Ana não se arrumou. Ela teve, não sei quando, mas foi por aqueles dias. O útero dela não podia gerar filhos, mas o Senhor destravou o útero dela. No ano seguinte, Penina não viu Ana indo. Cadê Ana? Ana está cuidando do Samuel. Samuel. Deus deu um filho para Ana. O menino é desmamado. Eles fazem o sacrifício. Quando o menino desmama, ela devolve. E aí o texto diz, no capítulo 2 que eu li com você, e eu quero então reler com você para encerrar. O texto diz assim, lá no capítulo 2, no verso de número 19: e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia por onde? Pelo mesmo caminho que um dia ela foi humilhada, pela mesma rota de tristeza. Então vamos mudar. E sua mãe, pela mesma rota aonde ela vivia sendo trovejada, agora ela vem em alegria levar uma roupa nova para o filho e reencontrar o filho. Que filho? O filho que ela não tinha. Ela agora ia para o culto fazer o sacrifício. Embora ela não tivesse o filho, ela fazia o sacrifício. Agora que ela tem um filho, ela continua fazendo o sacrifício. Meu irmão e minha irmã, não perca a chance de dar o seu melhor para Deus agora. Não perca a chance. Faça o seu melhor para Deus, mesmo quando você está vivendo no caos. Grave isso, Aguinaldo. Quem tem resposta no caos, governa. Eu vou repetir de novo para pessoas inteligentes. Quem tem resposta no caos, governa. Pessoas que no meio do caos permitem-se ser usada por Deus, o Senhor as estabelecerá. Gideão, o Senhor fala com ele, até dá trabalho para Deus. Eu falei: eu sou o menor da casa do meu pai. E é depois que ele passa por tudo aquilo que ele é levantado como juiz na sua terra. Meu irmão, grave essa palavra no seu coração. A rota de tristeza vai ficar marcada como rota, caminho de alegria. Ninguém
está entendendo e nem vai entender. Quem hoje joga pedra, quem hoje fala mal, quem hoje zomba, quem hoje calunia, vai dizer: não vai dar nada, não vai virar nada, vai secar ali, vai morrer ali, vai ficar desse jeito. É nesse mesmo caminho que Deus vai te levantar, que você vai voltar por esse caminho e você vai levar a túnica para levar para o teu Samuel. Eu fico imaginando a quantas pessoas olharam por aqueles caminhos, Ana passando. E Ana passava triste. Se Deus fez isso por Ana, pode fazer por nós também. Sim ou não? Deus pode fazer. Quero convidar você a ficar em pé essa noite ao Senhor Jesus Cristo. Excelência, irmãos. Excelência.